Meu Deus, tinha caído tudo. E aí eu falo, bicho, eu não estou gostando. Você travou. Não, vai lá. Bom, qualquer coisa você manda mensagem. Travou. E aí, se travar, o que eu faço? Nada. Tá bom. Ok. Beleza, manda bala. Falta um minuto. Eu. Quer esperar mais um minuto? Vamos ser bem. Valeu. Boa tarde, pessoal. Prazer estar com vocês. Espero que todos estejam em quarentena, nas suas casas. Quarentena, obviamente, eu não estou dizendo que vocês estão com algum problema, mas espero que todos estejam ouvindo de suas casas. Hoje fui agraciado pelo convite da Sampo para nós batermos um papo sobre os impactos do coronavírus, tanto na economia chinesa, no Brasil, quanto na economia mundial. Quer dizer, não tem como a gente ficar só na economia chinesa, né? Porque se nós formos pensar na época da SARS, porque muito economista acaba fazendo analogia da SARS. Veja, a SARS ocorreu, que é a síndrome respiratória aguda, etc., tal, aconteceu no final do ano 2002, 2003. Chegou a afetar de doentes, você teve 8 mil pessoas infectadas e 800 mortes. Só que aí você começa a pensar o seguinte: o pico dela começou mais ou menos como aconteceu no coronavírus, lá em janeiro, bateu julho e voltou. Mas veja, foram 8 mil casos. No mundo, nós já estamos com 300 mil casos e só na China 80 mil. Mas dá para ver que você praticamente segue uma normal nesse tipo de infecção. Pelo amor de Deus, não sou infectologista, mas você cresce e depois adquire, acredito, alguma imunidade, talvez venha uma segunda onda. Mas isso daí não é o caso aqui. Eu queria dizer que o que aconteceu em 2002, 2003, porque tem aqueles, a gente vê muito, tem muito analista que não analisa, eles torcem. Ele fala, não, mas o que aconteceu em 2003, imediatamente voltamos a crescer. Calma lá, hold on. Não começa a falar bobagem. Em 2002, 2003, a China representava 4% do PIB. Agora ela está representando 17% do PIB. Além do que, a China, só para você ter uma ideia, lá que teve 8 mil casos, já tiveram lá 82 mil casos e não sei quantas mortes, e ela é a maior consumidora de commodities metálicas. Por exemplo, se você pegar alumínio, zinco, cobre, ela consome praticamente de 50% a 55% de tudo que se produz no mundo. Aí você pensa o seguinte: no começo do ano, nós, economistas, esperávamos que a China ia crescer mais ou menos 6%, 5,9%, 6%. Agora a expectativa já é mais ou menos 3,5%. Agora, vou dizer uma coisa para vocês: pode esquecer, porque certamente eu acho muito difícil o governo chinês falar que vai crescer 3,5%. Provavelmente ele vai falar que vai crescer 5,4%. Mas 3,5 é o bem provável aí, dado que o governo chinês sabe que a maior parte da população não consegue fazer o nexo causal das informações econômicas que vêm para você ter uma ideia de como será o crescimento econômico. Veja, se você sabe que a China consome 50% de todas aquelas commodities, consome 62% do minério de ferro, consome commodities agrícolas e você vê que continua tudo caindo, é que a China continua consumindo menos, ou melhor, muito menos do que nós esperávamos no começo do ano. Eu gosto de dizer o seguinte: o pessoal fala, puxa vida, Du, mas você fala que crescer 3,5% é pouco, 4% é pouco. Não, 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 não. Não é que é pouco ou é muito. É tudo comparado no que você esperava com o que você me entregou.
Esse ano, por exemplo, nossa expectativa é de que o PIB deva cair de 1,8% a 2,5% na melhor das hipóteses. É o que a gente tem de range aqui. Você concorda que se a gente tiver um crescimento de zero, se é que a gente pode falar assim, a Bolsa vai dar pulos de alegria. Então você fala, puxa, mas esse crescimento de zero, então você está querendo dizer que é melhor que o crescimento de 3,5%? Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que as ações, o preço das commodities, as moedas, o preço da commodity como o ouro, o preço dos bonds, tudo, nós precificamos no começo do ano, utilizando como a premissa básica um crescimento global X e um crescimento da economia chinesa de pelo menos 5,9%. Aí o que acontece? Vem o coronavírus e é uma coisa diferente do que aconteceu em 2008. 2008 ficou claro que começou com uma crise financeira. Espera um pouquinho, você está querendo dizer que isso aqui não é uma crise financeira? Não, ela não é uma crise financeira. Ela é uma crise de produção que, obviamente, bateu no mercado financeiro, bateu nos bancos, vai bater nas empresas. Mas isso é tomatos para saber qual é a origem. A gente sabe que a crise está aí. Só que nesse caso aqui, nós temos dois tipos de choques, que é uma coisa que, para economista, a gente, dependendo da potência do choque, a política monetária entra em parafuso. Digo o que quer. Primeiro, é um choque de demanda. Por quê? Sabendo que a China consome 50% de todas aquelas commodities, é a maior importadora do mundo, é a maior exportadora do mundo, e a gente sabe, quanto mais você cresce, mais a importação sobe. Aí você começa a ver, por que é um choque de demanda? Ora, se ela vai crescer menos do que eu estava pensando, consequentemente, eles vão importar menos commodities dos países que exportam commodities. Dentre eles, Brasil, Chile, que é o caso do cobre, outros países como a Colômbia, outros países como a África do Sul, outros países como a Austrália, que é o caso do minério de ferro, Nova Zelândia. Então, olha que interessante. Você está vendo que, eu estou falando primeiro choque, um choque de demanda. Vamos ficar aqui. O choque de demanda está fazendo entrar, a expectativa é que entre menos dólares nesses países. Ora, se vai entrar menos dólares nesses países, a tendência é que meu câmbio deprecie. Ora, se vai entrar menos dólares, a procura por dólar mantida constante, eu vou querer mais dólares, mas eu tenho menos dólares, portanto, o câmbio vai para 4,50, 4,60, etc. Mas tem outro problema. Dado que nós estamos numa crise global, o que acontece? Os investidores, os agentes econômicos, acabam fugindo para aquele lugar que eles consideram um safe harbor, um porto seguro, ou seja, para os Estados Unidos. Então, você tem uma confluência aqui de impactos. Um, que é o choque de demanda, só que esse choque de demanda faz entrar menos dólares, porque eu estou exportando menos commodities, e dado que o mundo está receoso, faz com que saia mais dólares da minha economia. É por isso que o câmbio está 5,10, 5,20. Aí você fala, mas será que vai melhorar? Aí eu volto à pergunta. O que nos leva a crer que vai melhorar? Alguém sabe quando a pandemia acaba? Será que, eu não estou nem falando do governo brasileiro, mas será que o governo norte-americano, os 2 tris serão suficientes? Será que teremos bancos que eventualmente possam abrir o bico de alguma maneira? Porque, olha, 2 trilhões até para ajudar o Federal Reserve em termos de liquidez é uma coisa muito, muito alta. Separa, choque de demanda, bate no meu câmbio, bate nas empresas exportadoras de commodities. Infelizmente, a maioria dos países emergentes, principalmente o Brasil, a gente apanha horrores. E você tem um outro ponto, que é o choque de oferta. A China, ela faz parte do emaranhado de cadeias produtivas. Veja, quando você compra um carro, por exemplo, você compra um carro japonês. Aquele carro pode ser provavelmente tudo, menos carro japonês. Ele vai ter um cluster da China, ele vai ter uma tecnologia, não sei do que, de rádio da Índia, ele vai ter os estofados vindo do Vietnã, ele vai ter não sei do que vindo da Alemanha, outra parte vindo do Japão. Então, quando você está num processo de crescimento menor, e o governo, vamos lá, eu estou em fevereiro ainda, e o governo faz com que ocorra um lockdown na maior parte das províncias. Por exemplo, Wuhan, que é uma cidade, não é uma província. Wuhan
com 20 milhões de habitantes, é maior que Nova York e Londres. Então, você já imaginou, se você pegar, isso não é a província, a cidade, a província é Hubei, você tem 40 milhões. Agora, você imagina todo mundo em casa, sem produzir, e sem produzir um insumo ou bem intermediário que a minha empresa de carro, de manufatura, aqui, a Ford, a GM, a Peugeot, quer no Brasil, quer na Europa, quer na Ásia, veja, nós vamos precisar, às vezes, de um pacotinho, desculpa a minha ignorância de engenheiro, um pacote de parafuso. Se esses parafusos e esses insumos não estiverem aqui, o carro não sai. Então, os segmentos que mais são impactados por causa desse choque de oferta, veja, já falei do choque de demanda, do choque de oferta são automóveis, autopartes, farmacêutico, porque se você perguntar para o teu médico, isso eu já tive experiência, geralmente, não sou farmacêutico, mas eu já ouvi muito falar isso, geralmente o princípio ativo de um remédio, como é que se diz? Genérico, o princípio ativo ou ele vem da China ou ele vem da Índia. Então, o setor farmacêutico que faz também a parte genérica acaba sofrendo. Eletroeletrônicos. Por exemplo, se você pegar o teu iPhone, geralmente eu sempre falo isso para meus alunos, olha o teu iPhone, o que está escrito atrás? 95% de que, se não for meu aluno, vai falar, deve estar escrito Made in United States, ou Made in China, desculpa. Não, se você pegar, vai estar escrito Assembled in China. Ele foi montado na China. Essa tela do iPhone veio da Coreia do Sul. Então, se a Coreia do Sul, agora, vamos supor, não é o caso, mas ela começa a ter problemas, e ela começa a fazer lockdown, então aí se prejudica também a produção de iPhone na China. E aí essa produção de iPhone na China, a China acaba exportando menos. E isso acaba impactando. E aí vem aquela pergunta, mas será que o pior passou? Veja, levando em consideração até fevereiro, porque é difícil você pegar dados on a daily basis. Eu vou dar alguns dados aqui para você. Por exemplo, depois do feriado lunar, que foi, se não me engano, 2 ou 3 de fevereiro, alguma coisa assim. Depois do feriado lunar, passados 22 dias do feriado lunar, o consumo de carvão, baseado nos 10 últimos anos, tendo como média os 10 últimos anos, o consumo de carvão em 2020 caiu 52%. Aí você fala, que bom, a China está usando menos carvão. Não. 60% das termoelétricas da China são movidas a carvão. Começa a juntar as peças. Se eles estão gastando menos carvão, eles estão gerando menos energia elétrica. Se ele gera menos energia elétrica, a produção industrial deve cair. E não é só isso. Isso é o primeiro dado. Qualquer coisa, eventualmente, a gente pode até passar isso daí. Isso é fático. Já aconteceu. Aí você pega, por exemplo, o número de passageiros. Número de passageiros, tráfego de passageiros, né? Depois do período lunar, começa com 100 milhões de passageiros no dia. 100 milhões de passageiros, só que de 2010 a 2019, só que em 2020, o percentual de passageiros caiu 75%. Ou seja, de 80 milhões caiu para 20 milhões. Então, a China, até pelo menos 28 de fevereiro, estava absolutamente parada. Melhorou em março? Veja, não dá para a gente pegar exatamente os dados. Mas se você pegar alguns dados aqui que eu rapidamente levantei. Por exemplo, a produção industrial nos 2 primeiros meses. Por que eu estou falando da China? Porque isso afeta a gente. Isso afeta a gente, isso afeta o câmbio da China. Olha só que interessante. Se a China começa a crescer menos, é bem provável que o People's Bank of China, o Banco Central da China, vai querer depreciar o câmbio. E o câmbio, geralmente, ficou mais de 10 anos abaixo de 7 renminbis por dólar. Já está 7,15. Você imagina se Donald Trump está gostando disso. Por enquanto, ele não está mostrando as rusgas em relação ao tratado comercial. Mas daqui a pouco a gente fala desse tratado comercial. Primeiro, como nós estamos voltando, produção industrial nos 2 primeiros meses caiu 13,5%. Quer dizer, nem no Brasil se acaba vendo um negócio desse, ainda mais na China.
Aí você fala, mas 13 mil era esperado. Aí que tá, não era esperado, porque eu fiz um levantamento e lá na Reuters, no Bloomberg, e a expectativa era de que a produção industrial nos 2 primeiros meses de 2020 caísse apenas 3%. Aí você toma um tombo de 13,5%, e agora acabei de receber uma mensagem, não aqui no grupo. O pessoal falou, Duma, será que agora o mercado bearish acabou? Será que agora é só subida? Eu estou falando dos dados. Como é que a produção industrial cai 13,5%, o pessoal acha que a crise já acabou? É quando eu digo que tem analista que quer torcer, gente, a faca ainda está caindo. Não é hora de tentar segurar uma faca quando ela está caindo. Ah, mas eu trabalho em day trade. Ok, então trabalhe em day trade, quando você trabalha em day trade, sempre é dia de trabalhar. Mas tem outros dados. As vendas ao varejo. A expectativa dos agentes econômicos, os 2 primeiros meses do ano, era que as vendas ao varejo na China iria cair 4%. Caiu 20%, 20,5%. Ou seja, a China não está parada. A China está caindo. Mas será que ela pode melhorar em março? Veja, agora, dado que ela já chegou no epicentro, eu não acho que ela vai tomar uma pancada e vai crescer. Mas, se você crescer 3,5%, 3%, é um bruto de um cenário otimista. Você não vai ouvir isso. Você não vai ouvir isso do governo do Partido Comunista Chinês de jeito nenhum. Mas é um bruto de um cenário otimista, sabendo que a maior parte, a economia global estima-se que tenha muito provavelmente em recessão. Aí você pensa, não, mas como é que a China pode tentar sair disso daí? Ela vai tentar sair disso daí de 2 maneiras. Primeiro, fazendo a mesma coisa que ela fez em 2008, utilizando os bancos estatais como braço parafiscal para garantir a legitimidade do Partido Comunista Chinês. Nossa, eu não entendi nada. O que você quer dizer? Beijing vai ligar para alguns bancos chineses e falar, empresta para fazer obras que eventualmente não se paguem, mas eu preciso mostrar um crescimento econômico, porque quem já teve economia, sociologia, qualquer alguma coisa de ciência social, sabe que economia está intimamente ligada à política, que está intimamente ligada à sociedade. Se a economia vai mal, a sociedade reclama. Se a sociedade reclama, eu peço a cabeça do rei. Ótimo. Então eu não reelejo o Xi Jinping. Não, lá é uma ditadura, vou ter que te matar. Então, você tem que crescer de alguma maneira, mesmo que seja através de anabolizantes. Só que é aí que mora o perigo. A alavancagem em relação ao PIB da China já passou de quase 300%. Vai chegar um momento onde as empresas vão começar a tomar recursos só para pagar a dívida que está vencendo. Existe uma coisa na economia chamada retornos decrescentes. Perdão, quanto mais você coloca um insumo, um input, mais você produz. Só que vai aumentando, o retorno de quando aumenta um insumo acaba caindo. Nossa, não entendi nada. Volta. Vamos pensar num banco, sei lá, no Itaú. O Itaú tem 90 mil funcionários, 95 mil funcionários. Arredonda para 100 mil. Ele foi fundado, sei lá, em 1940, não importa. Você concorda quando entrou 1 e 2 funcionários, a produção dessa empresa bombou. Ou esquece banco, vamos falar da Vale. Peguei 2 funcionários, a produção da Vale, opa, bombou. Mas você concorda que se eu contratar um funcionário normal, a produção praticamente não vai mudar nada? Então você tem um retorno decrescente. A China já atingiu esse ponto, que em inglês a gente chama Incremental Capital Output Ratio, que é a relação entre investimentos por variação do PIB. Isso não para de subir. Veja, o que eu quero dizer? Investimento por variação do PIB não para de subir. A China está precisando investir cada vez mais para gerar o mesmo PIB. Ela está botando dinheiro ruim em cima de dinheiro bom. Teremos uma crise? Não teremos uma crise. Por quê? Porque a conta capital da China é fechada. É praticamente proibido o dinheiro sair da China. Graças a Deus, como eles aprenderam com a crise da Ásia, 97, 98, que bateu na Tailândia, Malásia, Indonésia, Coreia, eles sabem que os bancos são utilizados como braço parafiscal.
e lá você está cheio de non-performing loans, e eles adotam o que chama repressão financeira. A taxa de juros não passa de 1,5%. É uma maneira de subsidiar a produção. Puxa vida, mas 1,5%, se o meu país, vamos pensar, no ano passado está crescendo 6%, é óbvio que está tendo uma transferência de renda daqui para outro lugar. Então, eu vou sair da China, eu vou para a Coreia. Não pode. Então, é por isso que, apesar desses esses bancos estarem cheios de non-performing loans, eles não têm como quebrar. Porque, no final das contas, ou você põe nesse banco chinês, ou você põe nesse banco chinês. Ah, mas a conta capital é porosa. Sim, a conta capital é porosa, mas, no final das contas, não tem como ter uma crise econômica. Acabou aí? Não, não acabou aí. O problema é que a epidemia da China passou por uma pandemia que bateu na Europa, que ficou agora como epicentro a Itália. Eu sei lá os números aqui, mas já estamos mais ou menos com 53 mil infectados na Itália, que já bateu na França, que já bateu na Alemanha, que já bateu no Reino Unido e que já bateu na Espanha, não sei se eu falei. Quer dizer, Espanha e Itália são os dois piores países em termos de epidemia. Ou seja, França vai entrar em recessão, Alemanha vai entrar em recessão, Itália certamente vai entrar em recessão, Reino Unido não sabemos. Pô, mas tem o Brexit. Ixi, então pera um pouquinho. Ah, tudo bem, Dumas, eu entendi. Como é que o Brasil apanha isso daqui? De novo, eu vou apanhar. Por quê? O meu principal comprador é a China. China está crescendo menos. Bumba, apanhei. Acabou? Não. O meu segundo maior comprador é a União Europeia. A União Europeia está caindo. Puxa vida, então, as minhas exportações, eu sempre gosto de falar, pense economia como 3 motores. Eu tenho consumo, investimento e exportação. Se o meu segundo motor é a União Europeia e a União Europeia vai cair, eu não vou conseguir exportar para a União Europeia nem para a China como eu queria. Verdade. Quem é o teu terceiro consumidor, Brasil? Estados Unidos. O JP Morgan, o Goldman Sachs, aliás, esquece o nome, eu não sei se eu falei direito. Eu até anotei aqui, está aqui. Eles esperam que no primeiro trimestre desse ano, os Estados Unidos, em termos anualizados, tenham uma contração do PIB de 4%. E no segundo trimestre, agora segura essa, uma contração do PIB de 14%. Aí você pergunta, eu vou exportar para quem, meu Deus? Para a Lua? Ah, não, tem o quarto país, que é a Argentina, que também é recessão. Então, se você pega um avião, você já vê que essa turbina da exportação líquida caiu. Eu não quero que você compre o meu argumento de como vai estar a economia brasileira. Mas se você pensar em 3 motores, esse motor de exportação líquida já era. Vamos pensar em investimento. A pandemia ainda vai chegar no pico nos Estados Unidos e provavelmente chega aqui em abril. Daqui a pouco eu discuto sobre as discussões e as rusgas de lockdown ou não. Quando chega lá, aí fica a pergunta, qual é a vontade de investidores estrangeiros, ou melhor, investidores domésticos, querer justamente agora investir na capacidade produtiva? Meu Deus do céu! O desemprego que estava caindo agora vai começar a subir. Então, vou ter mais capacidade ociosa. Então, certamente, você está vendo, segundo aqui, motor, investimento, os empresários não precisam ser expert em economia. É só você olhar ao lado. Você acha que as empresas estão propensas a investir na produção, gerar mais empregos, confiante no futuro? Certamente que não. Então, provavelmente, o investimento também não vai ser a minha força motriz no crescimento. Tanto é que no último trimestre do ano passado, sem coronavírus, os investimentos caíram 3,3%. Agora, tira um pouco o coronavírus, sem proselitismo, sem falar que eu gosto daquele ou daquele. Mas o que nós estamos vendo é o seguinte, eu sou um investidor, eu estou uma empresa, eu estou vendo que está tendo rusgas entre o Congresso, o governo federal e o governo estadual. A possibilidade de aprovar reformas esse ano praticamente já acabou. Eles ainda não se acertaram se devemos entrar em quarentena ou não. Tudo aquilo que um empresário não gosta é de incerteza. Não, mas você está falando, eu não estou falando mal de ninguém, eu só quero saber certeza. Se os dirigentes
elites do país estão batendo cabeça, como é que eu vou, se eles ainda não sabem o que fazer com o Brasil, o que dirá eu? Então, você está vendo que a minha expectativa de investimento vai para baixo. Pega o terceiro e último motor, consumo. Meu Deus do céu. Se o cara não investe, ele está com capacidade ociosa, provavelmente ele vai me mandar embora. Se ele não me mandar embora, a expectativa que ele vai me mandar embora já faz com que o meu consumo caia. Então, eu não vejo nenhuma possibilidade. Veja, falamos da China, falamos da União Europeia, chegamos no Brasil, falamos de preço de commodities, falamos do preço da moeda, e agora estamos falando da possibilidade de crescimento do Brasil. Eu não vejo. A coisa está acontecendo. O caldeirão, a chapa está esquentando ainda. Mas até agora eu não vejo possibilidade de, veja, negativo. De menos 1,8, pelo menos até menos 2,2. 2020 acabou. Bom, 2020 acabou. E o que a gente pode fazer com isso? Já está dado. Mas será que a gente vai crescer? Não, não vai crescer. Não vai crescer. Não adianta. Não adianta torcer, não adianta pular 7 ondas de Iemanjá. Fala, não, mas eu estou brasileiro, eu não desisto nunca. Pois é, esse ano você pode desistir que não vai crescer. Talvez 2021, 2022. Analise friamente, e é uma coisa que a gente sempre vê em muito analista. O analista agora, hoje em dia, no Brasil, está analisando muito com o coração. Eu votei nele, eu votei no outro, tá vendo? Eu não votei nesse, então tem que dar errado mesmo. Para. O objetivo da economia, e um dos objetivos de nós estarmos aqui, que eu falo com o meu aluno, é o quê? Ganhar dinheiro. Não é para ficar discutindo se ele falou aquela palavra de forma errada ou não. É pensar como os outros vão pensar ao tomar as decisões de investimento. Mas eu quero discutir. Tudo bem, então depois a gente vai no happy hour e discute sobre isso. Agora é para ganhar dinheiro. Agora é para te ajudar a fazer o business plan da tua empresa. Bom, mas volta lá. Como é que o governo pode ajudar? Vamos pensar o seguinte. Eu sempre fui contrário a medidas fiscais contracíclicas. Eu soltei sei lá como é que chama. Eu fiz uma gravação live, não era live, eu coloquei no YouTube aquelas rusgas de Dória com Bolsonaro, etc. e tal, lockdown, mas esquece isso daqui. O que a gente está querendo colocar é o seguinte: vamos fazer o lockdown, ou seja, vamos parar para proteger a população, ou não? Deixa a população, vamos proteger a população mais possível, potencialmente afetada, e vamos tocar o pau na máquina na economia. Primeira pergunta: será que aquele que eu vou deixar em casa, ele não vai ter o contato com aquele que está trabalhando? É só o primeiro momento. Porque em economia, o que nós estamos fazendo é o seguinte: em economia, isso é fato. Economia e medicina. Coronavírus mata. Desemprego também mata. O que você quer? O que o brasileiro quer? O que o governo quer? Eu não estou falando lockdown. Eu estou só ouvindo o que a Organização Mundial de Saúde está dizendo. Que a melhor coisa é contenção de todo mundo. Olha, se a Organização Mundial de Saúde falou, olha, libera geral, vai, por mim, tudo bem. Eu quero ouvir quem entende. Os infectologistas estão falando todos em casa. Então, a gente tem uma coisa aqui, que eu tinha falado isso daqui. O que a gente prefere? Mortes à vista, que certamente, se nós não fizermos o que a OMS vai pedir, vamos ter uma estipada na curva, então as mortes vão subir. Só que a morte à vista, essas mortes à vista, ela não consegue ser revertida com política macroeconômica contracíclica. Mas você acabou de falar que desemprego causa morte. É verdade, desemprego causa morte. Então vamos lá, vamos supor que não sou eu que estou falando que é para ficar em casa. Estou repetindo o que a OMS disse. Então vamos assumir que é isso daí que é para ficar em casa. Não vamos ficar em casa, vamos passear e deixar todo mundo trabalhando. Ou não, vamos ficar em casa. Se a gente ficar em casa, vai cair o número de mortes à vista, mas vai piorar o número de mortes a prazo. Porque o desemprego mata. Você vai ter fome. Só que você concorda que as mortes a prazo, dado maior desemprego, elas são passíveis de mitigação com política fiscal contracíclica. Como, por exemplo, a coisa é simples: dar voucher para a população mais pobre, não de 1, 2, 3 meses. É aí que está o problema.
temos que dar isso daqui pelo menos para um ano, ou até acabar o risco total. Não dá para dar para 2 meses. Ninguém está dizendo, olha, se tiver, a gente vai continuar. E outro ponto, sim, eu nunca defendi isso, sim, teria que ser um Bolsa Família emergencial para autônomos, etc., e aqueles que não têm renda. Porque senão, esses caras, a prazo, vão morrer. Bom, mas e a empresa? O que faz? Eu gostei do Banco Central, mas o Banco Central fica complicado. Ele chegou, todas as medidas, ele deu $1 trilhão de liquidez para os bancos. Agora, pensa que você trabalha num banco. Chega uma empresa quase falida, semi-falida, fala, olha, eu fiquei sabendo que o Banco Central deu $1 trilhão para vocês, eu queria tomar um dinheiro. Veja, eu não vou querer emprestar dinheiro para esse cara que ele está semi-falido. Então, o que tem de acontecer com essa grana? Ela vai empossar nos bancos. O Banco Central libera, mas os bancos não vão emprestar. Provavelmente eles vão comprar títulos públicos. Por quê? Eu tenho medo de pegar esse dinheiro, emprestar para o cara e não pagar. Bom, tá bom, mas então qual é a solução? A solução é pegar recursos que o Banco Central está disponibilizando em liquidez, carimbar esses recursos como se fosse um empréstimo do BNDES e emprestar para empresas micro, pequena e média só para pagar a folha de pagamento. Qual é o prazo? Pelo menos 3 a 4 anos. E uma carência de 6 meses. Bom, mas aí o banco se ferra. Não, ele não se ferra. Quem vai dar garantia tem que ser o Tesouro. Ah, mas a dívida pública vai subir. Veja, a dívida pública vai subir anyway. Se eu fizer isso, eu minimizo as mortes no longo prazo, minimizo as mortes no curto prazo e a dívida sobe. Eu entendi. Se eu não fizer isso, o desemprego vai piorar. Se o desemprego piora, a base de arrecadação piora, consequentemente, a minha dívida sobe anyway. Então, veja, pode esquecer, um aumento considerável da dívida pública já é dado, mesmo que você tenha um princípio quer keynesiano, liberal, o que quer que seja. Infelizmente, é uma catástrofe. Precisamos fazer isso. E o que acontece é, você vê os Estados Unidos que acabaram de liberar $2 trilhões, olha o que eles fizeram, uma coisa boa. O que eles fizeram? O Banco Central dos Estados Unidos liberou, não sei se foi 500 bilhões, e falou o seguinte, eu estou comprando commercial paper de empresa direto. Porque, veja, quando você vê que uma empresa está quebrando, muito poucos bancos e investidores querem comprar o commercial paper dessa empresa mais ou menos semi-falida. O Banco Central falou, não, eu compro, é uma maneira de eu te dar liquidez. O Banco Central poderia fazer isso. Diretamente. Quer diretamente, quer através do banco. Agora, dar dinheiro para o banco, prover liquidez para o sistema e falar para o banco, empresta. Não, eu não vou emprestar, porque se eu emprestar, você vai me cobrar daqui a pouco, não vai, Banco Central? Vai. Então, esse cara aqui está morto, eu não vou emprestar para ele. Você garante? Ah, eu garanto. Então, é hora do Tesouro dar o step-in, entrar numa coisa dessa. Como eu te disse, a curva de juros de longo prazo já subiu. E qual foi a decisão? Nenhuma. O mercado já sabe que a dívida pública vai subir. É o que temos, é o que vai acontecer. Então, para esse ano, o que a gente fala? Será que vale a pena a Bolsa? Veja, você precisa saber exatamente qual ação você está comprando. Aí eu volto com a pergunta, eu não vou entrar em análise fundamentalista nem day trade. Day trade não tem conversa, porque todo dia é dia. A Bolsa caiu 10, é óbvio que amanhã, se tudo mais constante, amanhã ela deve subir um 4, você faz uma grana aí. Aí não tem economia. Grafista também não estamos falando de economia. Agora fica a pergunta, será que tudo já passou? Será que nós já chegamos no fundo do poço, batendo cabeça aqui no Brasil e ali? Gente, eu estou ouvindo panelaço de todos os lados. Aí que fica aquela pergunta, não, mas quem está batendo panela está certo. Eu não estou perguntando quem está batendo panela está certo. Está todo mundo batendo panela. E eu, empresário, faço o quê? Vejo com essa bruta incerteza aqui no Brasil, vou investir? Não, eu não vou investir.
Então, eu não estou nem um pouco animado com a economia brasileira. E como é que o governo poderia fazer? Dessa maneira que eu estou te dizendo. Dar mais vouchers. Mas o voucher que ele está dando é de 200, 300 reais. E aí eu volto à pergunta, puxa vida, será que com 300 reais... Eu sou autônomo, eu dou aula. Será que 300 reais eu consigo passar toda essa minha crise? Não, eu vou morrer. Então, acho que 300 reais é muito pouco. 200 reais é muito pouco. Um salário mínimo fica muito pouco para os próximos 3 meses. Então, o governo tem que ter coragem de chegar e falar, olha, e parar com essa bobagem. Ou eu sigo o OMS ou eu não sigo. Não, mas alguém quer ser reeleito. Vamos lá, os dois lados. Um quer ser reeleito porque quer evitar mortes. Bom, mas aí se ele evita mortes, a economia despenca. O outro quer ser eleito porque ele acha que é um resfriado, mas quer ajudar a economia. Veja, o cenário de ambos os lados será um horror. A morte vai subir e a economia, ao invés de ser depressão, vai ser recessão. E tudo começou lá pela China. Então, você começa a perceber que o que sobrou? Por que a gente acha, se você der uma olhada, quando você tiver um tempo, dá uma olhada no que está acontecendo com o preço das commodities metálicas. Tudo despencando. Dá uma olhada no que está acontecendo com os treasuries dos Estados Unidos. Por que o treasury, ou seja, um papel do governo de curto prazo, por que está todo mundo vendendo, principalmente banco? Pensa, por que os bancos estão vendendo e o Federal Reserve entrou com $1 trilhão comprando treasury? Se os bancos estão vendendo treasury, é porque eles precisam de caixa. Para que um banco norte-americano precisa de caixa? Ora, para ele se adequar ao que a gente chama um capital econômico. Mas por que você precisa se adequar a um capital econômico? Porque ele está vendo que a perda esperada futura vai piorar. Se a perda esperada futura vai piorar, ele precisa de mais capital hoje. Então, a única coisa que ele está saindo é de commercial paper. Então, ele precisa de caixa. Além de commercial paper, qual é o outro risco que ele poderia fazer se o Federal Reserve não entrasse? Ele ia parar de dar empréstimos. Olha como uma crise de produção se transformou quase numa crise de crédito nos Estados Unidos. Porque se tem banco, se tem empresa que está abrindo bico, eu preciso tomar mais capital. Como é que eu vou tomar capital? Chamar os acionistas? Não, vou vender o que eu tenho de líquido. O que eu tenho de líquido? Treasury. Puxa, mas todos os bancos estão vendendo Treasury. Todos os bancos estão vendendo Treasury. O que acontece com o PU dela? O PU dela, o preço unitário, cai e o yield vai lá para cima. O Banco Central entra e fala, eu compro todo esses Treasury, dou dinheiro para o banco, mas aí esse dinheiro para o banco não é para ele emprestar, é para ele ter mais colchão de liquidez e não quebrar. Porque o anúncio era óbvio. Quando o Banco Central falou, estou dando $1 trilhão comprando Treasury, veja, é óbvio que isso daí não é para, entre aspas, a população. Era óbvio que nós estávamos falando que tinha banco estressado nos Estados Unidos. E eles não vão cometer o mesmo erro que cometeram em 2008. Qual é o banco? Não dá para saber e, se Deus quiser, ninguém vai descobrir. Mas podemos conjecturar. Lógico, não vou falar nome nenhum aqui. Mas se daqui a uns 6 meses, mais ou menos, você acaba vendo na imprensa um bruta do merger de 2 bancos norte-americanos, você já vai saber qual era o banco que estava absolutamente estressado, exposto a empresas que faziam uma operação de recompra de ações. Bom, mas aí eu também já estou saindo do assunto, estou entrando nos Estados Unidos, mas é aquela coisa, por exemplo, vamos falar de China. Você acaba falando do mundo inteiro. Só queria comentar uma coisinha só. 18h38, mais 7 minutos. Do acordo comercial. Por que eu não estou nem um pouco contente com esse acordo comercial? Esquece o Fazil. Fazil já era. É óbvio que a China não vai comprar $200 bilhões a mais em 2020 e 2021. Já rasgou. Esquece. O principal problema entre China e Estados Unidos, na realidade, são 3. Um, que é o mais bobo, que é déficit comercial. Esse é o mais bobo.
Esse que menos trabalha, Trump. Segundo, roubo ou transferência forçosa de propriedade intelectual. 3, segurança nacional. Através da balança comercial, Trump coloca aquelas tarifas lá e a gente sabe que isso não vai funcionar por identidade macroeconômica. Mas o que eu tenho a dizer sobre a propriedade intelectual? Em que pese que Beijing, o governo central, queira, de fato, endereçar esse problema de propriedade intelectual, o sistema chinês, ele é centralizado, mas na prática, ele é descentralizado. Então, os governos das províncias gozam de uma autonomia quase total. Eu morei lá. A gente sabe que tem províncias na China, ou cidades, província não, cidades na China, que vivem só por causa da pirataria. E que esses governantes, eles são avaliados de acordo com a capacidade de bombar o PIB. Então, em que pese que Beijing manda uma ordem para aquele governador da província não forçar uma transferência de tecnologia, certamente, a hora que chegar na província, não vão cumprir isso daí. É muito difícil cumprir isso daí. Esse não é o pior problema. Para mim, o outro pior problema é segurança nacional. Por exemplo, você tem um negócio da Huawei, que nos Estados Unidos ninguém entende. Porra, deixa o cara oferecer 5G, qual é o problema? Eu não entendo muito de 5G, eu sou economista, deixa o cara, equipamento, telefone. Não, o negócio não é simples assim. O problema é o seguinte, quando o Xi Jinping entrou no poder em 2012, lá em 2013 ele soltou uma coisa chamada Made in China 2025. E ele queria, que eu quero ainda, né, que em 2025 a China seja líder absoluto industrial em tecnologia da informação e inteligência artificial. Para isso, precisa comprar componentes tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E a Huawei também compra equipamentos. E a Huawei é líder. Não é a Ericsson, não é a Nokia, é a Huawei. Bom, então qual é o problema? Para um pouco, vamos para 1989. O que aconteceu em 1989 na China? Massacre da Praça da Paz Celestial. Aquele chinesinho na frente do tanque lá, exatamente isso. Por quê? Porque em 1979, 1976, quando Mao Zedong morreu, a China ficou mais ou menos 3 meses numa bagunça. Em 1979, Deng Xiaoping pegou o poder. Quando ele pegou o poder, ele começou a implementar uma reforma gradualista, colocando um capitalismo de Estado. Não tem nada de comunista a China. Pode parar com essa bobagem. Não tem nada de comunista. Aliás, Deng Xiaoping falava, você quer botar um nome? Coloca aí, é uma economia socialista, mas não totalmente socialista, com características chinesas. Se você quiser chamar, é um capitalismo de Estado. Aliás, fica a pergunta, alguém já viu 3 ou 4 Ferraris douradas? Eu já vi na China, então é difícil achar que num país comunista você consiga ver 3 ou 4 Ferraris douradas. E quem viu uma Ferrari dourada, provavelmente o dono dessa Ferrari dourada, essa Ferrari não é a primeira Ferrari dele, deve ser a terceira. Então, aonde está o comunismo aí? Então, bom, mas volta lá. Essa reforma acabou causando alguns problemas de corrupção, suscitou inflação, etc. E se juntaram na Praça da Paz Celestial, não queriam liberdade. Eles queriam reclamar da corrupção, reclamar, etc. Tal. No final das contas, o tanque passou, matou todo mundo, e aí os antigos maoístas, que defendiam a política de Mao Tse-tung, que lá eles chamam Mao Zedong, falavam o seguinte, tá vendo, Deng Xiaoping? Eu falei para você que essa porcaria não ia dar certo, vamos voltar ao maoísmo. Deng Xiaoping ficou quieto. Passou-se. 1989, 1990, 1991 cai a União Soviética. Quando cai a União Soviética, Deng Xiaoping pensa, puxa vida, agora é hora de eu correr. Porque todas aquelas repúblicas da antiga União Soviética, todo o dinheiro do mundo vai correr lá. Então eu preciso correr. Só que como é que eu vou correr se nem o Partido Comunista Chinês está todo mundo contra mim? Foi aí que ele fez o Great Commitment, o grande acordo. Ele pegou o Conselho de Estado, o Partido Comunista Chinês falou, Partido Comunista Chinês e Conselho de Estado, a China não vai existir, nunca, sem ter vocês dois no comando do país. Mas vocês precisam continuar apoiando as minhas reformas.
Nunca seremos uma democracia, não está nos nossos planos, o Partido Comunista Chinês sempre vai liderar, representar através do Conselho de Estado. Vocês topam? Eles falaram, bom, sendo assim, eu topo. Faltou só mais uma perna. O Exército de Libertação do Povo. O Exército Chinês, Deng Xiaoping chegou, pegou no Exército de Libertação do Povo e falou, olha, eu acabei de conversar com o Partido Comunista Chinês, com o Conselho de Estado, e eles topam suportar as minhas reformas. O Exército de Libertação do Povo falou, tá bom. E, então, se você suportar as minhas reformas, eu diria o seguinte, a China vai ser controlada pelo Partido Comunista Chinês, pelo Exército de Libertação do Povo, por isso que você tem os 3 presidentes, seja um secretário, um presidente, um chefe das Forças Armadas, etc., o Conselho de Estado e eu, Deng Xiaoping, também vou te dar participações em empresas chinesas. Você está entendendo o problema da Huawei? Tem empresas chinesas controladas pelo Exército de Libertação do Povo. Aí fica a pergunta, qual é a probabilidade disso ser endereçado? Esquece o coronavírus. Em 2021, 2022. Então, essa rusga entre Estados Unidos e China, ela vai muito além de um punhado de soja. Ela já se transformou numa guerra fria geopolítica. Você fala, mas o que eu tenho a ver com isso? Back to earth. O que eu tenho a ver com isso? Mais instabilidade, mais volatilidade, mais guerra comercial, mais tit for tat, mais tarifa vindo daqui para lá. E a Bolsa fazendo assim. Então, aquela calmaria que a gente via nos últimos 10 anos, acabou. Ah, mas se o Trump... Vai ser a mesma coisa. Eu acho muito difícil, eventualmente, o John Biden entrar e falar, não vou brigar mais, pode entrar com a Huawei. Aliás, vamos lembrar, quem era que era o presidente da Huawei? Saiu na imprensa. Ele era o general do Exército de Libertação do Povo. Ou seja, a gente tem empresas controladas pelo Exército de Libertação do Povo. Bom, já falei demais. O que eu quero dizer quanto a isso? Acabou o coronavírus, vamos voltar com acordo comercial, mas isso não vai acabar tão cedo. Vai ser uma briga contínua, porque isso virou uma guerra fria. Não se trata apenas de um punhado de soja. Tá bom? Não vou embora. Eu vou olhar agora as perguntas que... Vixe, Vinícius, deixa eu ver aqui se tem algumas perguntas. Professor Renato, como fica a guerra dos preços do petróleo? Boa. Boa pergunta. Quem perguntou? Renato Dias. Renato, está na cara que a Rússia quer estrangular o óleo de xisto dos Estados Unidos. Porque no momento onde você está com choque de demanda, a Rússia fala, eu vou aumentar a produção. A Arábia Saudita falou, mas pera um pouquinho, nós fizemos essa reunião aqui, se eu não me engano foi em Genebra, não sei, Viena. Nós fizemos essa reunião aqui justamente para produzir menos. Não, vou produzir mais. Então, se você for produzir mais, eu também vou produzir mais. Aí o preço do barril de petróleo foi para 25, se eu não me engano, agora $22. Só que $22, você quebra toda a indústria de óleo de xisto dos Estados Unidos. Agora, junta tudo. Você está entendendo porque também o Banco Central norte-americano entrou comprando commercial paper, principalmente de empresas que exploram petróleo de xisto. Virou uma guerra para destruir a indústria de petróleo de xisto dos Estados Unidos. E aí fica aquela coisa, o petróleo é nosso, tá bom, e aí, é o preço de 20, como é que faz? Quer dizer, mais uma flecha para São Sebastião. Isso foi uma guerra e não é coisa de grana. Gustavo Vieira de Miranda Cunha, qual seja a única alternativa a aumentar o consumo do governo? Veja, se você me perguntasse isso, a coisa de um ano atrás, eu falei, não faça isso. Nós temos uma espada de Damocles na cabeça. Porque não é questão de aumentar. Vamos supor que nós estamos, ok, por que nós estamos fazendo a reforma? Você não quer fazer o bem? Todo mundo quer fazer o bem. Esquece na pandemia. Estou falando aqui, por que o brasileiro, vamos voltar um pouco para 2019, por que a gente não pode aumentar e explodir a conta da dívida pública? Veja, se você fizer isso, é bom. Em primeiro momento. Aliás, eu acho que o governo devia distribuir R$1 milhão para qualquer um, para todo mundo. Esquece a inflação, por um momento. Só que 80% dos títulos públicos que rolam por aí, 80 não, 65% dos títulos públicos que rolam por aí está na tua mão, está na minha mão, está na mão dos fundos
que utilizam como lastro para vender para mim, para a mãe, para etc. Está na nossa mão. A hora que eu ver que a relação dívida-PIB atingiu uma trajetória explosiva, porque o governo quer gastar dinheiro, fazer o bem social, isso me assusta. Eu lembro que aconteceu o Totó em 1982, o calote em 1987, o problema do Collor, a hiperinflação, etc. Eu peço mais juros para emprestar dinheiro para o governo. Olha que interessante, a turbina do governo vai para frente, mas o que importa não é a Selic, é a curva de juros de longo prazo. A curva de juros de longo prazo sobe, aí o consumo e investimento retrai. Então, não é que a gente quer o mal, o governo quer o mal. Não tem dinheiro. Eu não consigo entender isso. Faz o seguinte. Esqueci o nome. Cadê você? Gustavo. Vai no Bradesco, Itaú, não sei o quê, e fala que você gasta doidado. Você está devendo 1 milhão. Dali 3 dias você está devendo 2 milhões. Dali 4 dias você está devendo 10 milhões. Vamos ver como que ele vai te cobrar de juros da próxima vez. É assim que funciona a dívida pública. Veja, você está mais arriscado. Se você está mais arriscado, eu vou pedir mais juros. Mas se você pede mais juros, isso é contracionista para o segundo e terceiro motor do PIB. Então não adianta botar o governo. O governo vai e 2 motores voltam. Aqui, a única alternativa a aumentar o consumo do governo nesse caso, não tem outro jeito. Porque, veja, obrigar a população a consumir, esquece. Obrigar os investidores a investir, esquece. Eu vou exportar, aquilo que eu brinquei, vou exportar para quem? Para a Lua. Para todo mundo em depressão, não tem outra coisa. Então, tem um fogo debaixo da minha cadeira, eu preciso apagar esse fogo agora. E olha que eu não defendo isso, mas é um caso de guerra, é um caso de crise de 1929. Ulisses, o governo deve priorizar liquidez ou incentivo ao consumo no curto prazo? Qual o time ideal? Já passou o time. Tem 2 diferenças aí. Primeiro, prover liquidez é de bom alvitre, como dizia meu professor. Puta, meu professor já era velho, e eu sou velho, imagino como... deve ter morrido, né? Prover liquidez para o banco é bom. Agora, é importante que o banco não emposse essa liquidez. Mas eu também dar água para o cavalo e ele não quiser tomar, não é culpa do banco. Então, só dar liquidez não funciona. Porque o banco provavelmente vai pegar essa liquidez e, se bobear, vai emprestar para quem não precisa. Porque você concorda que se eu estou com uma bruta liquidez, eu vou emprestar para uma empresa que eu tenho o risco de não pagar? Então, é importante que venha liquidez e uma política fiscal expansionista. Como é que a política fiscal expansionista? Não é gastando dinheiro. É o Tesouro ou o Banco Central, quer que seja, garantindo esse empréstimo para pagar a folha de pagamento. Se não, só liquidez... É que nem eu te digo, cadê teu nome aqui? Ulisses, eu vou te dar 100 milhões. Tudo bem? Agora eu quero que você empreste para todas as empresas que estão quebradas. Mas o risco é teu. E eu quero que você me devolva 100 milhões daqui a 3 anos. Você fala, é óbvio que eu não vou emprestar. Então, quando você transforma num vaudeville, fica tão óbvio que só liquidez não é o cenário, que não dá. Só liquidez, no final, vai acabar usando o banco público. Qual o time ideal? Já passou. Aliás, o time ideal, estamos discutindo ainda se é para ficar em casa ou não é para ficar em casa. Alexandre Nunes, pós-Covid, opa! Qual seria a sua opinião, um plano emergencial para o governo colocar em curso? Aí, back to basics. A dívida explode, vamos tentar voltar com a reforma. Eu não posso, veja, são medidas emergenciais. Ninguém está dizendo aqui que o governo tem que começar a gastar e vamos chutar santa e vamos embora. Não, medidas emergenciais, como eu falei no começo, para que não tenhamos mortes a prazo. Como eu disse no começo, coronavírus mata, desemprego mata. A hora que você não morreu e o pós-Covid-19 é a economia, ótimo, você está vivo, então vamos para a produção. E também eu vi uma coisa muito interessante. Claro, uma frase de efeito. Bill Gates, acho que falou ontem ou anteontem. Eu não gostaria de trabalhar em cima de uma pilha de cadáveres. Eu acho que isso daí prejudica demais a economia e a expectativa. Alexandre, já foi. Pedro Aracu, eu conheço. Grande Pedro. Dumas, mas isso não será para todos os países? BNDES não pode fazer isso?
tanto o BNDES como o Pedro. Olha, tanto o BNDES como o Pedro. Tanto o BNDES como o Tesouro, não importa. Dinheiro tem. O que falta, isso aqui é importante, liquidez existe. O que falta é apetite de risco. Quem vai correr o risco? Eu, banco, não vou. Mas te dou dinheiro. Quem vai correr o risco se der Merlin? Ah, você, banco. Não, então eu posso. Aí eu dou dinheiro para o BNDES. Legal, dei 2 tri para o BNDES. O BNDES repassa tudo para os bancos. Aí o banco chega para o BNDES e fala, BNDES, só uma pergunta, para quem que eu emprestar? Você tem que emprestar para empresas que precisam, para ajudar, para termos um Brasil melhor, toda aquela groselha. Tá. Você quer ferrar? Não, aí você, banco, ó, você se ferra. A empresa fala, não, thanks, but no thanks, eu não quero. Então, liquidez é importante, mas liquidez sem apetite de risco não serve para nada. Ulisses, não parece ingenuidade do BC fazer igual todos os BCs do mundo fizeram em 2008? Como assim, prover liquidez? Veja, se você olhar, infelizmente, você não tem muita coisa para fazer. Ah, mas injetar liquidez é uma burrice. Procure não injetar. Aí você não tem nem apetite de risco e nem dinheiro. Como é que fica? Ah, mas a inflação. Inflação é o pior, é o menor dos problemas agora. Agora, eu concordo com uma coisa que talvez você esteja olhando lá na frente, é o seguinte. Se você for analisar as histórias das crises econômicas, começa com a crise de 2000. Estourou a bolha do dot-com. O que o Alan Greenspan fez? Foi lá, fez um quantitative easing, jogou a taxa de juros lá embaixo. Jogou a taxa de juros lá embaixo, bombou, formou qual bolha? Formou a bolha do real estate. O real estate subprime, pá, subiu. Subiu, explodiu. Hora que explodiu, Ben Bernanke e Janet Yellen jogaram as taxas de juros lá para baixo. Jogaram as taxas de juros lá para baixo. As empresas norte-americanas tomaram dinheiro nos bancos americanos para fazer recompra de ações. Fazer o share buyback, que era uma forma de aumentar a reserva de capital. Quando a bolsa subia, a relação debt equity melhorava, ela ganhava um upgrade. Se a bolsa cai, veja, o teu return on equity cai, consequentemente o teu risk rating piora, o banco precisa mais liquidez. Você está vendo como a coisa fecha? Por que os bancos norte-americanos precisam de liquidez? Porque eles financiaram praticamente 13 trilhões de dólares de financiamento para a empresa recomprar a ação. A ação despenca, a empresa não consegue pagar aquela dívida, o banco precisa ajustar o capital, não consigo vender todo o meu treasury, o banco entra lá. Mas voltando àquilo que você perguntou, a hora que o Janet Yellen e o Ben Bernanke jogam a taxa de juros para baixo, o que acontece? Share buyback, boom! Outra bolha no Standard Poor's. Então, por mais paradoxal que possa parecer, quando você implementa medidas para minimizar o contracionismo do estouro da bolha, você está plantando as sementes da próxima bolha. Puxa, mas isso é um absurdo. Por enquanto, são os únicos instrumentos macroeconômicos de dinheiro. Porque se você não der, ficaremos como 1929. Aí não é na recessão, é uma depressão. Vai ser bem mais feio. Uma guerra cambial é bem mais feio. Poxa, mas se a gente sabe isso, que bom que você sabe isso. Que bom que você sabe que sempre quando tem uma crise, joga liquidez, passa 1 ano, 2 anos, a bolha forma, o que eu vou fazer? Qual era o objetivo desse call aqui? Ganhar dinheiro. Se eu sei que eu vou ter outra bolha, vamos surfar. Mas todas as bolhas estouram. Então, aprenda que sempre quando você tem uma crise, você planta a semente da próxima crise. Com mais dinheiro. E não tem outra solução. Você tem 2 coisas, política monetária expansionista ou política fiscal expansionista. Abino, haverá uma demanda muito alta por capital pelos países emergentes? Você está querendo dizer... Opa, desculpa, fechei aqui. Você está querendo dizer em termos de financiamento do balanço de pagamentos? No caso do Brasil, não é um dos mais problemáticos. Agora, caso da Turquia, África do Sul, a Argentina melhorou bem. O Brasil também já não está lá essas coisas. Estamos com déficit em conta corrente da ordem de 3,5%. Mas investimentos diretos, mais do que financiam o nosso déficit em conta corrente. Então, estamos tranquilos. O problema não está aí. O problema do Brasil é outro.
problema do Brasil, infelizmente, é justamente aquele que eu vou piorar, que são as contas públicas. Porque, finalmente, estamos numa crise onde eu não preciso do FMI. Porque eu só preciso do FMI quando eu estou com uma dívida externa. Pelo contrário, o Brasil é credor. Não, como assim credor? Não, credor líquido. O que eu tenho, talvez deve ter um mês ou outro, mas a última vez que eu vi as reservas internacionais são maiores do que a nossa dívida externa. Então, eu estou tranquilo em relação a isso. Mas por que o Banco Central não entra para defender o câmbio? Não é o objetivo do Banco Central defender câmbio. O objetivo do Banco Central é controlar a inflação. Ele só entra para amenizar excesso de volatilidade. Aliás, está provado. Veja, você não tem a taxa Selic? Selic, o que é? É o custo do dinheiro. Quando o Banco Central intervém no Brasil, dado que tem uma meta na inflação e meta Selic, o Banco Central precisa esterilizar essa intervenção. Eu vendo dólar, não tiro dinheiro. A hora que eu tiro dinheiro, o que acontece com a Selic? Selic sobe. Aí chega o Banco Central e falou, opa, Selic é 3,75. O que eu tenho que fazer para que a Selic volte a cair? Porque quando você ouve o cupom, ele fala meta Selic. Mas todo dia temos uma Selic diferente. Ela nunca vai bater todos os dias 3,75. Está escrito meta. Mas todo dia vai ter 3,7558, 3,76, porque o Banco Central fica operando através do open market, jogando e tirando dinheiro do mercado para que a taxa de juros fique 3,75. Volta. Banco Central entrou, jogou dólar, tirou reais, subiu juros. Banco Central falou, quem mandou você subir juros? Agora compra título, devolve reais, taxa de juros cai. Mas vem cá, por que o câmbio está depreciando? Porque eu quero ir embora. O que faria você ficar aqui? Mais retorno. Não, mais retorno eu não te dou. Eu só te dou um 5 bi de way out. Então, você concorda que isso é como se fosse uma novalgina, mas você ainda está doente. O pessoal quer ir embora. Então, quando o Banco Central quer entrar para, como é que se diz? Evitar a trajetória normal do câmbio, ele não vai ter sucesso. Não importa o quanto ele tenha de reservas. O que ele quer é juros. Mas juros eu não dou, porque a minha meta é inflação. Não temos mais meta cambial. Então quer dizer que não se importa com o câmbio? Eu vou falar uma bobagem, é óbvio que não é assim. Mas para o Banco Central, se o câmbio for para 6 ou 7, e isso não bater na inflação, teoricamente ele não precisa. Ele não é o mandato dele. Se você vê lá o mandato do Banco Central, não é estabilidade do câmbio, é estabilidade da moeda real, do poder de compra. Mas ele intervém, e é óbvio, como muitos do banco do mercado acham que reserva internacional apenas segura câmbio, a profecia se autorrealiza. Mas é como eu te disse, por que todo mundo... Deixa bem claro, por que o câmbio sai de 4,60 para 5,20? Ora, porque eu esperava que a Selic ia cair e não sabia que o Federal Reserve ia reduzir juros. Então, espera um pouquinho, ficou menos atraente botar dinheiro aqui. Aí veio a crise, eu vi um cara uma vez falar o seguinte, olha que absurdo. Se o mundo entrar em crise, talvez o mundo descubra o Brasil como um porto seguro. Deu vontade de falar, você já se ouviu falando? Você realmente acha que o Brasil será um país ou terá uma moeda que substitua os Estados Unidos como porto seguro? Não fala bobagem. Não é isso. É óbvio que, mas os Estados Unidos fizeram muita zona. Sim, prefiro ir ficar lá, que em 2008 foi o epicentro da crise, do que comprar o Guaranis paraguaios, que estão com as contas ótimas. Então, o que faz você ficar aqui dentro? Show me the money, baby. Eu quero carrots. Não, carrots, cenoura eu não vou te dar. Eu te dou 2 bi, não, mas não é 2 bi, eu estou querendo mandar 100 bilhões, ou 70 bilhões. Não, 70 bilhões eu não vou gastar de reserva, então vou embora. Se não me dá mais juros, eu vou embora. Deixa eu ver aqui. Alan, Albino já foi. As declarações chinesas de dominar o mercado mundial, cuidado com essas coisas. O que é dominar o mercado mundial?
está voltado para a conquista. E veja, dominar o mercado mundial sem relação ao PIB, dependendo do que você está dizendo, eles já dominaram. Sem relação ao PIB per capita, Luxemburgo dominou. O que a gente está querendo dizer? Entendeu? Se é para dominar em termos de 5G, a China dominou. Mas se é para falar em termos de exército, os Estados Unidos dominaram. Então, você deixar claro o que é dominar. O que é dominar? Claro, você tem um império americano. E, se você, aliás, é um ponto que a gente vai colocando aqui. Você começa a perceber como os Estados Unidos estão fazendo exatamente aquilo que ele queria, né? Só que de uma forma ao contrário. Trump está fazendo não America great again. Ele está fazendo China and Russia great again. Eu não estou dizendo que está certo ou que está errado. Mas os Estados Unidos fazem parte da OTAN. Não era para ter saído da Síria. Não era para ter saído. Inclusive, Donald Trump deixou o recado. Eu não acho certo, não estou dizendo que é certo ou que é errado. Estou dizendo que está escrito na OTAN. Na OTAN, todos têm que se ajudar. Period. Se não quer, saia. Isso tem que falar. Ele falou, eu acho um absurdo mandar soldados para, eventualmente, ajudar Montenegro. Você concorda que Letônia, Lituânia e Estônia falaram, caramba, então o cara está roendo corda? Ouvindo uma coisa dessas, como é que fica o Japão, que fica com tremendo de medo em relação à China? Falou, pera um pouquinho, os Estados Unidos está roendo a corda. Como é que fica a Coreia do Sul? Porra, tem um gordinho muito louco aqui, como é que fica Taiwan? Então, os Estados Unidos, eles estão abrindo flancos onde a China e a Rússia estão entrando. O que ele falava? Eu não gosto de acordos multilaterais. Xi Jinping falou, eu adoro acordo multilateral. Eu não estou nem aí para o climate change. Xi Jinping, eu estou tudo aí para o climate change. Agora, vamos ver o que acontece com a Venezuela aqui, que eles estão oferecendo uma parte em grana para pegar o Maduro, vamos ver. Eu não acho que a China deva fazer alguma coisa, mas deve ter algumas rusgas com a Rússia. A geopolítica mudou. A geopolítica mudou. Agora você tem, de um lado, Rússia e China contra Estados Unidos. Isso é fato. Agora, dominar, defina dominar. Você entendeu? Deixa eu ver. É isso. Bom, gente, era isso. Acho que passamos até demais. Se vocês quiserem, podem me acompanhar. Estou no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Quem quiser me acompanhar, também daqui a pouco eu vou embora. Pode pegar aqui a Castelo Branco. Não, brincadeira. Pode me acompanhar em qualquer lugar, fazer perguntas, algum gráfico que eu pensei e falei aqui, que você acha que de repente eu tenho, eu mando para vocês. Tá bom? O último foi Alan Santos. Eu acho que é isso. O bate-papo era de 1 hora. Fechamos. Ok? Obrigado. Até lá. Obrigado pela companhia. Fiquem em casa. E divirtam-se, na medida do possível. Um abraço.